Bom dia, é dia 12 de fevereiro de 2022. A carta às águias estão a reunir-se novamente do irmão Joseph Branham. Antes de nos entrarmos na carta, vamos ouvir o que o profeta disse para lembrar a Deus quando vocês orarem. Aqui está o irmão Branham. Se vocês creem de todo o vosso coração, então eu vos peço que orem e digam: Senhor Jesus, dentro do vosso coração, deixa-me tocar tua vestimenta. E como é que eu saberei que tu ainda és o mesmo sumo sacerdote? Fale comigo através dos lábios do irmão Branham. E se ele me disse a verdade pelo que eu creio que ele disse, tenho certeza de mencionar isso na vossa oração, porque ele disse-me: se tu levares as pessoas a crerem em ti, esse é o único, ele não podia fazer muitas obras poderosas porque eles não creram nele. Não creiam em mim como ele, mas creiam que ele me enviou e eu estou aqui para o manifestar. Ele provou que ele era. Que Deus me ajude a provar que ele ressuscitou dentre os mortos, o Messias. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Será que isso não é maravilhoso? Lembrem a Deus, quando vocês oram, que vocês creem que tudo o que Ele vos disse é a verdade. Digam isso ao Senhor e vejam como Deus receberá vossa oração e responderá às vossas necessidades hoje. Este ainda é um ministério vivo. Deus nunca mudou. Louvado seja o Senhor. Aqui está uma carta de um profeta de Deus, vindicado por Deus, escolhido por Deus. Até seu nome foi anunciado por Deus para ser chamado Joseph. Louvado seja o Senhor. E nós o chamamos irmão Joseph. Aqui está o irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, para a noiva ao redor do mundo, porque o irmão Branham disse que esse é um ministério mundial de fitas que eu tenho, e eu quero que o meu filho continue com o ministério. Amém. Portanto, que ministério? O Ministério Mundial de Fitas. Aleluia. Amém. Muito bem. Querida noiva virgem, eu tenho estado a orar e a perguntar ao Senhor o que Ele quer que eu escreva e diga que de alguma forma isso poderia ser uma bênção e um encorajamento para você e sua noiva. Eu não tenho palavras e eu não sei o que dizer. Eu sinto-me tão indigno até de escrever as poucas palavras que eu escrevo. Mas essa é a maior honra da minha vida, fazer qualquer coisa por Ele. Eu acredito que a escolha do momento de ouvir estes 7 selos é tão perfeita. Nós podemos ver o grande plano de Deus a ser revelado e manifestado diante de nós. Mensagem após mensagem torna-se maior revelação após revelação. Nós o vemos Ele mesmo a revelar-se a nós e a nos conduzir. Nós sabemos que nós estamos a fazer exatamente o que Ele nos disse para fazer. Ficar com a palavra. Não há maneira maior de o fazer do que apertar o play. Eu sinto que o chamamento que Ele colocou em meu coração é para manter esta mensagem, sua voz, estas fitas, sempre diante de vocês, para vos expor a importância de ouvir as fitas. Eu sei que eu não consigo transmitir isso corretamente, mas eu sei que eu tenho razão em vos dizer: apertem o play. Sendo que isso não é meus pensamentos, minha ideia, nem minhas palavras, mas as palavras do próprio Deus a serem proclamadas através do seu 7º anjo mensageiro a dizer-nos, às vezes, quando nós apenas lemos, e agora, tenham muito cuidado, e quando vocês leem, peguem as fitas, escutem-nas atentamente, porque vocês perceberão isso na fita, porque eles têm estado a retocar essas fitas e as mesmas são realmente boas e claras. Portanto, vocês perceberão isso mais claro lá. Fim da citação.
Tal como eu já disse tantas vezes antes, eu não sou contra os ministros ou qualquer coisa que Deus colocou em sua igreja. Isso seria ir contra a palavra de Deus. Eu creio que eles são ungidos e chamados por Deus, mas eu, de facto, creio que ouvir e colocar a própria voz de Deus diante das pessoas tem que ser a coisa mais importante que qualquer homem chamado por Deus poderia fazer. Não basta dizer, eu digo à minha congregação para tocar as fitas. Se vocês creem, então não existe maior unção do que ouvir a voz de Deus nas fitas. Ou toda a revelação deve vir dessa voz, ou a fé do arrebatamento que nós precisamos virar a partir daquilo que essa voz diz. Como é que qualquer ministro não almejaria ouvir essa voz com sua igreja e dizer amém em toda a palavra? Todos devem ter algo que eles sentem e creem em ser a coisa mais importante. Que toda gente deve ter algo mais importante que eles podem fazer para ser a noiva de Cristo. Esse algo tem de ser a coisa mais importante de Deus e sua vontade perfeita. Será que isso é o ministério do vosso pastor? Ou ouvir aos outros ministros? Eu não estou a dizer que isso é errado de jeito nenhum. E isso está perfeitamente correto de acordo com a palavra. Mas será que vocês creem que a coisa mais importante é ouvir a voz vindicada de Deus nas fitas? Se é isso o que vocês creem, que é a coisa mais importante que vocês poderiam fazer, então por que é que os ministros não querem tocar e ouvir essa mensagem perfeita, mais importante, com as congregações deles? Façam a vocês mesmos ou ao vosso pastor esta pergunta. Será que tu crês que esta citação é verdadeira? Ou será que isso é um erro e apenas uma má interpretação do irmão Branham, ou ele próprio está a tentar se gabar? Citação. Vejam exatamente o que aconteceria agora. E a igreja, o que é isto? A palavra encarnada, feita carne no meio do seu povo novamente, entendem? E eles apenas não creem nisto. Fim da citação. Se vocês creem que esta citação é verdadeira e que para vocês isso é a voz de Deus, a palavra encarnada, feita carne, então como é que alguém não poderia perceber que não existe nada mais importante do que ouvir aquela voz? Acorda, virgem adormecida. Ou tu tens esta revelação, ou tu és, tal como ele disse, apenas não creia nisto. Tal como o profeta nos disse, nós somos o novo livro de Atos, aquele novo ramo, seus escolhidos. Portanto, muitos sentem que o Espírito Santo está agora a conduzir-nos como indivíduos, ou está a conduzir-nos pelos ministros e não pelo seu profeta. Há muita verdade nisso. Mas o profeta corrigiu isso também e revelou-nos a verdade. Eu cito, alguém estava a conversar comigo aqui não faz muito tempo. Ele disse, mas irmão Branham, irmão Branham limpa a sua garganta, perdoa-me. Ele disse, depois que o Espírito Santo veio, nenhum dos anjos guia a igreja ou guia indivíduos. Não, Senhor. Ele disse, é o Espírito Santo que nos guia. Isso é um mal-entendido entre o anjo e o Espírito Santo. Isto é um erro. Os anjos conduziram a igreja até hoje e ainda conduzem a igreja corretamente. Fim da citação. Seu anjo está a conduzir e a guiar sua igreja. Todos nós temos nosso lugar e chamamento.
Mas o anjo é o único que deve conduzir a noiva. Escutem o que o profeta de Deus disse a respeito de todos os outros ministros em comparação com o que Deus os chamou para fazer. E eu cito: tal como um homem que é um técnico de cabos telefônicos, ele não é exatamente um eletricista. Ele consegue fazer um pequeno trabalho naquilo, e assim como se um homem é um técnico de cablagem, bem, ele certamente é um homem que é um escavador de postes e que nunca fez nenhum trabalho de cablagem. Seria melhor ele manter-se distante da cablagem, mas ele consegue fazer um pequeno trabalho de remendo ou algo assim. Mas quando a verdadeira coisa está para ser revelada no último dia, a respeito da última parte da igreja, isto é, quando Deus disse que Ele nos enviaria de acordo com as Escrituras, e nós sondamos isso aqui e ali, que Ele predisse que o espírito de Elias voltaria dentro de uma pessoa. Fim da citação. Quando alguém tenta discutir e dizer-vos: é preciso mais do que apenas ouvir as fitas. O irmão Branham nunca disse para tocar fitas na igreja. Será preciso um ministro para aperfeiçoar a noiva. Ou qualquer coisa que alguém possa vos dizer para tentar e vos fazer duvidar que ouvir a voz vindicada de Deus nas fitas, na vossa igreja, está errado. Citação: tal como quando alguém começar a tentar discutir convosco, se vocês souberem onde se firmarem, então vocês saberão o que ele crê. Fim da citação. Se eles afirmam crer que esta mensagem é a palavra, que William Marion Branham é o sétimo anjo mensageiro de Deus, que esta mensagem é o absoluto deles, que esta mensagem é o Filho do Homem a revelar-se a si mesmo em carne, tal como ele prometeu que ele faria. Então, citação: isso é como pegar num coelho e soltá-lo numa prisão e que vocês tapem todos os buracos. Apenas fiquem de pé no portão, ele tem que regressar. Isso é tudo o que há para fazer. Vocês o encurralaram, entendem? Ele terá que recuar de novo ao portão, porque aquela é a única via que ele consegue sair. Ele enfiará sua cabeça deste lado aqui e quase quebrará seu pescoço, irá ali e para lá. Apenas permanecem de pé e observem-no e ele voltará diretamente, entendem? Isso é tudo. Fim da citação. Fiquem com esse ensinamento da fita. Apenas digam o que as fitas dizem. Não mudem uma palavra. Não acrescentem ou tirem uma palavra. Essa é a voz de Deus para vocês. Essa é a palavra encarnada feita carne. Essas são as palavras da infalibilidade. Ele é vosso pastor. Seu anjo está a conduzir-vos. Isso é, assim diz o Senhor. Citação: enquanto vocês estiverem nessa palavra, vocês estão seguros. Fim da citação. Venham preparar vossas lâmpadas e enchê-las com azeite neste domingo às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, enquanto o anjo escolhido por Deus troveja e abre o terceiro selo do dia 20 de março de 1963 e o revela à sua noiva, irmão Joseph Branham. A escritura para ler em preparação para ouvir o sermão, o terceiro selo. São Mateus, capítulo 25, versículo 3 e 4. São João, capítulo 1, versículo 1. São João, capítulo 1, versículo 14. São João, capítulo 14, versículo 12. São João, capítulo 17, versículo 17. Atos, o capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. 1 João, capítulo 5, versículo 7.
Levítico, capítulo 8, versículo 12. Jeremias, capítulo 32. Joel, capítulo 2, versículo 28. Zacarias, capítulo 4, versículo 12. Até a próxima vez. Que Deus nos abençoe e shalom. Não se esqueçam de abaixar o aplicativo ao vivo do Tabernáculo Branham. Isso se encontra no site branhamtabernacle.org. Que Deus nos abençoe.